ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Sejam muito bem-vindos a Este País Não é para Jovens. É aqui, neste país, que nós tentamos saber se os jovens têm ou não têm opinião. Semanalmente estão cá as juventudes de alguns concelhos aqui perto de onde nós nos encontramos hoje. Estamos em Paredes a gravar nos estúdios da Nova Canal. E hoje comigo a juventude de Amarante. Com o Carlos Miranda, da JST, a Sara Machado, da JP e o Pedro Ribeiro, da JS. Jovens, obrigado por terem aceitado mais uma vez o desafio para estarem aqui a representar a juventude. Há dias ouvia dizer que a juventude não deveria ser representada, deveríamos todos falar. Vocês têm sentido que a juventude vos acompanha agora nesta altura da proximidade das lutas partidárias, agora com as eleições autárquicas? Começo por ti, Carlos. Tens sentido a adesão da juventude? Sim, eu sinto que os jovens se preocupam com o futuro, neste caso, dos seus concelhos, em outras situações com o futuro do país e, efetivamente, não podemos negar que houve períodos de algum afastamento, não só dos jovens, mas de toda a população, mas eu acho que sinto que há mobilização ainda de largas faixas da nossa juventude e, portanto, acho que aqui estas autárquicas em Amarante vão demonstrar isso nos vários segmentos partidários, espero eu. Pois, Sara, na JP há jovens aí com vontade. Não, sim. A juventude, o CDS está a sofrer ataques de todos os lados, não é? Sim, mas tem que virar para algum lado e então estou a aproveitar, usam o CDS. Mas não, a juventude, numa maneira geral, acho que está a aderir bastante bem a estas eleições, até porque temos bastantes jovens a fazerem parte das nossas listas candidatas, seja às juntas, seja à Câmara, por isso acho que a juventude está muito bem representada e isso demonstra que tem bastante interesse no seu futuro, no futuro de todos nós, por isso penso que sim. Não. As jovens com força. Sim. Pedro, na juventude socialista, os jovens estão em força, eles acreditam neste candidato para a Câmara de Amarante? Sim, claramente que os jovens e os jovens socialistas em particular acreditamos no nosso candidato, no Carvalho. Ele próprio já liderou estruturas jovens partidárias e, portanto, sabe também como captar os jovens e estamos também empenhados e em força por apresentar um programa político para a nossa cidade diferente, alternativo, e portanto é por isso que nos vamos bater. Aliás, já estamos na rua com a nossa campanha e vamos nos bater por isso. Muito bem. Parabéns por isso. Eu sempre defendi que, vocês já sabem deste meu apego aos jovens. Apego aos jovens, é isso mesmo, é esse o termo. Acho que vocês fazem um trabalho muito meritório, muito difícil, apesar de tudo, apesar nestas circunstâncias todas. Portanto, muita força agora que se avizinham aí tempos de luta partidária em Amarante também. E hoje vamos falar disso. Hoje não há temas, não há grandes cenas. A grande cena é genérica. Vamos falar dessas lutas que eu ainda agora estava a falar em Amarante. E eu começo por ti, Carlos. Hoje, curiosamente, isto como um jeito de introdução, saíram umas sondagens na TSF, Jornal de Notícias, que têm uns números muito interessantes. Eu não sei se vocês tiveram assim a oportunidade de ler com mais atenção. A Sara sim, trouxe ali inclusive, não teve tempo, então trouxe ali exatamente, trouxe ali uns rascunhos, exatamente, né? Que é para ver o que é que aconteceu, o que é que eles estavam aqui a passar. Mas eu começo por aqui e podemos ir introduzindo o tema. Hoje vamos falar sobre as eleições em Amarante, aquilo que se avizinha aí, aquilo que já foi feito, o que está por fazer. Mas começava aqui por, aproveitando estas sondagens, porque entretanto os números nesta sondagem em particular, da TSF e do Jornal de Notícias, há um mês atrás, eles comparam com o mês anterior, tinham feito uma outra sondagem e o PS desceu um ponto e o PSD subiu um ponto. É uma coisa quase insignificante, mas não deixa de ser, quer dizer, pelo menos não houve aquele afastamento que parecia estar a acontecer, apesar de tudo o que nós estávamos a passar. Eu considero que esta sondagem é reveladora de que efetivamente existe um grande desgaste com o governo e, portanto, os vários casos que nós vamos assistindo ao longo dos últimos meses demonstram de forma cabal isso e essa sondagem demonstra isso também. Agora, naturalmente que se denota ainda que é preciso haver um esforço à direita, dos partidos à direita do PS, para realmente construir uma alternativa política sólida ao governo e que os portugueses ainda não percepcionam
de forma clara essa alternativa. Portanto, eu acho que são esses os dois fatores fundamentais. Portanto, PS desgastado, os portugueses querem efetivamente uma alternativa, mas à direita ainda há um trabalho pela frente para realmente constituir e dar solidez a essa alternativa. Não é, Pedro? Tu tiveste a oportunidade de dar assim uma olhada aos números da sondagem, ou não, nem por isso? Sim, observei, de facto, para mim, enquanto socialista, eu acho que estes dados têm que nos fazer aqui perceber a que é que se deve esta descida do Partido Socialista, e na minha opinião, eu acho que o Governo também aqui já se nota algum desgaste, também do fator da pandemia. Eu acho que as pessoas que estão no Governo, os ministros e o próprio Primeiro-Ministro também, é normal e natural que com a pandemia também demonstrem algum desgaste. No entanto, eu acho que as coisas não estão todas a correr bem e isso também nos deve alertar. E há bocado falávamos aqui, antes de começarmos, no caso do Ministro Eduardo Cabrita, eu acho que é um fator que também ajuda a que nestas sondagens o Partido Socialista tenha descido, porque eu acho que de facto já está muito esgotado, a sua popularidade está mesmo em baixo e, portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro António Costa já deveria ter aqui também tomado algumas decisões e, portanto, já se fala numa possível reformulação do Governo. Espero que ela aconteça. A ideia é que ele às vezes o António Costa estica um bocado, tenta esticar ao máximo a corda, não é? Eu lembro-me quando foi, quando foi aquele ano trágico dos incêndios e daquelas mortes. Apesar de a Ministra da Administração Interna, ele tentou segurá-la até o mais possível, quer dizer, até ao limite mesmo. Aliás, o Presidente, na altura, fez um discurso ao país, foi um discurso foi dos fatores que depois também ajudou. Sim, ameaçou quase, quer dizer, tem que ser feito isto. E não, ele estica muito, eu acho que trabalha naquele sentido de ter um governo muito estável, alonga muito o período de tempo, mas às vezes é preciso também tomarmos algumas decisões e perceber aquilo que a nossa população, que os portugueses lidam e que vêm, de facto, foram, na minha opinião, cometidos alguns erros e, portanto, eu acho que já deveria ter também aqui sido feita alguma coisa. Mas pronto, no entanto, o Partido Socialista continua a ser a preferência, o Dr. António Costa também. Agora, eu acho que é preciso nós termos a capacidade, enquanto socialistas, de estarmos atentos e percebermos porque é que isso está a acontecer. Muito bem. Sara, os números do CDS é que infelizmente não são assim os mais promissores. Sim, mas não estamos preocupados. Com sondagens? Sim, sondagens às vezes são o que são, não é? Até que ponto a sua veracidade podemos pô-las em causa, não estou a dizer que é a questão destas, mas às vezes... O que é que o CDS está à espera? Está à espera de que passem estas eleições e depois vai tomar medidas? Assim, eu acho que o CDS está bem. Agora, o que é que eles efetivamente, o que é que pensam a nível interno? 0,4, 0,9. Isso eu não sei. O objetivo do CDS é ir evoluindo, nós pouco a pouco temos ganho sempre... Vocês têm esperanças que nas autárquicas? Sim, conseguimos, há 4 anos conseguimos mais uma Câmara, temos o objetivo deste ano também conseguirmos ter mais uma Câmara e isso demonstra que o CDS também é ao contrário, lá está, por isso é que disse que são sondagens que vai subindo. Vocês não vos passa às vezes pela cabeça que o facto de terem tantas coligações estão a ser quase absorvidos por essas coligações? Não, acho que aqui a coligação não absorve nenhum dos partidos. Em particular, quer dizer, as pessoas sabem que vocês fazem parte da coligação? Sabem, as pessoas têm noção que é uma coligação PSD, CDS, PP, isso têm noção e é fundamental, por isso é que também estamos há 8 anos no poder e tem sido pelo trabalho de ambos os partidos, não é só por causa de um partido. Muito bem, passamos então, e já estamos aqui, já introduzi aqui Amarante ao barulho, e voltando se calhar aqui ao Carlos, e estava a falar da coligação com a Sara, a coligação fez tudo para ganhar já? A coligação tem feito um trabalho que, do meu ponto de vista, justifica uma vitória eleitoral em setembro. Agora, naturalmente, que em democracia, até o lavar dos seus é vindima, como se costuma dizer, portanto, os votos contam-se no dia das eleições e, portanto, a palavra será dada aos amarantinos. Mas, do meu ponto de vista, acho que há razões objetivas para que haja confiança da parte dos partidos da coligação de que podem renovar uma vitória eleitoral e, para isso, deve-se fazer um balanço daquilo que foi o trabalho da coligação, quer neste mandato, quer, se quisermos juntar, o outro mandato também, portanto, nestes 8 anos de governação. Eu acho que se denota, em primeiro lugar, que existe um Presidente de Câmara que efetivamente tem um projeto galvanizador, um projeto de afirmação de Amarante e que tem essa vontade incessante realmente de levar o nome da nossa terra mais longe, não só no panorama nacional, mas também internacional. E eu acho que é esse o motivo também pelo facto de se denotar que a coligação afirmar Amarante
é mais do que a soma dos dois partidos, do PPD-PSD ou do CDS-PP, e extravasa aquilo que é o eleitorado habitual dos partidos de centro-direita. Portanto, eu não tenho dúvidas que em Amarante, nas autárquicas, haverá muita gente a votar na coligação, a afirmar Amarante, que em eleições legislativas não vota nem no PPD-PSD nem no CDS. Portanto, é efetivamente... E estava a pensar nisso. Ultrapassa essa fronteira político-ideológica. Não tenho dúvidas que há pessoas... Não existem distinções entre votar... Não. Aqui neste caso em específico penso que não. Eu não digo que não há... O que eu quero dizer é que o projeto é de tal maneira... tem como pressuposto base a afirmação de Amarante, que estava de facto no passado, atrasou-se face a municípios à volta, que os amarantinos percebem, mesmo que possam estar em alguns momentos mais à esquerda do que teoricamente estão os partidos da coligação, que são partidos do arco do centro-direita, mas conseguem visualizar nesta coligação de facto um projeto de afirmação de Amarante e, portanto, não lhes choca votar em partidos que, em eleições legislativas, naturalmente que não votariam. Como é que vocês respondem à acusação do que falta fazer em Amarante? Naturalmente que ainda há muito para fazer, porque não é em 4, não é em 8 anos, e aliás, mesmo que Amarante já estivesse num estado de desenvolvimento superior ao que está neste momento, haveria sempre mais para fazer. Portanto, nenhuma governação está esgotada. Isso aí, eu acho que isso nem é um discurso político que faça sentido. Alguém dizer... está tudo feito, não há mais nada para fazer. Então, se é, então retirem-se, vão-se embora e deixem outros chegar-se à frente. Portanto, isso nunca poderia ser o discurso desta coligação. Agora, o que eu acho que, eu já disse isto aqui certamente, que nós temos de ver do ponto em que partimos. E o ponto em que partimos foi um ponto muito atrás. Portanto, isso é factual. Verificarmos que Amarante, durante os 24 anos de governação do Partido Socialista, se afastou bastante dos nossos concorrentes, dos municípios que estão à nossa volta, que nos ultrapassaram de forma claríssima, e naturalmente que não é uma coligação, um partido, um presidente de Câmara, chegar ao poder, estalar os dedos e passarmos para a frente. Isto é preciso fazer um trabalho de base, e é isso que eu acredito que efetivamente tem sido feito em Amarante. Eu acho que houve aqui 2 prismas fundamentais. O primeiro foi efetivamente perceber que houve um conjunto de infraestruturas, de equipamentos e de obras que foram prometidas durante quase 30 anos pelo Partido Socialista e não foram concretizadas, e era preciso fazê-las. E isso tem sido feito e são variadíssimas. Portanto, eu acho que os amarantinos, mesmo neste momento, basta vermos, não é, o cineteatro, a recuperação das margens do Rio Tâmega, o pavilhão desportivo da EB23 Amadeu Sousa Cardoso, a questão da rotunda agora que dá para o colégio, a questão da Avenida Alexandre Herculano, uma obra que nem é uma obra muito grande em termos de valor, mas era uma obra essencial realmente para melhorar o trânsito e em termos de mobilidade em Amarante. Portanto, foram muitas obras. Há um conjunto de obras, podemos estar aqui muitas horas, portanto acho que não é esse o objetivo. E depois, portanto, com essas obras, efetivamente afirma-se Amarante, melhora-se a qualidade de vida em Amarante, e depois a afirmação da nossa terra no contexto nacional e internacional, com um conjunto de eventos que efetivamente projetaram Amarante. Isso é importante, quer para os números que temos hoje no turismo, que naturalmente também acabaram por ser afetados pela pandemia, como em todo o lado, isso é natural, mas que potenciaram efetivamente um crescimento muito forte do turismo nestes 8 anos, e depois perceber que Amarante precisa realmente, do ponto de vista económico, ter... O turismo é um setor fundamental para a nossa economia, mas depois temos outros setores, nomeadamente o setor industrial, em que Amarante marcou o passo durante os anos da governação do Partido Socialista e percebeu-se desde o primeiro dia que era essencial realmente nós atrairmos investimento privado para a nossa terra, porque só assim é que podemos ter emprego, nomeadamente para as gerações mais jovens. Muitas coisas já foram feitas. Deixa-me, entretanto, perguntar ao Pedro se foi feito o suficiente. Porque quem está no poder tem esta vantagem, não é? Eles dizem que fizeram as obras, isto serve de propaganda para aquilo, seja quem está no poder do país, quem está no poder nas câmaras, quem está no poder realmente tem esta vantagem de poder mostrar obra feita. E quem está na oposição só pode dizer aquilo que falta fazer. O que é que falta fazer em Amarante? Assim, há muito para fazer, e eu aqui também considero que o Carlos no que tocou, eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Eu acho que nós nunca conseguiremos, qualquer governação nunca consegue fazer tudo, e portanto temos sempre algo mais a fazer, e portanto nós hoje falamos aqui, futuramente outros jovens falarão de outros assuntos que são importantes para Amarante, mas aqui focando naquilo que foram os 8 anos da governação do PSD-CDS em Amarante. Eu acho que a avaliação que tem que se fazer, no meu ponto de vista, é uma avaliação em que falharam em alguns pontos
que eu considero importantes para o desenvolvimento do nosso Concelho de Amarante. Eu aqui não vou discutir obras, porque tudo que são obras emblemáticas e importantes para o Concelho são muito importantes e acho que não podemos questionar isso. Poderíamos aqui questionar se eram feitas de uma forma ou de outra, mas se são feitas e nos trazem potencial, eu acho que não podemos entrar nessa discussão. Mas eu acho que o que faltou foi planeamento e estratégia mais assertiva para o nosso Concelho. Eu acho que nisso a coligação falhou e a avaliação que temos que dar é que falhou. Eu acho que não foram capazes de traçar aquilo que nós queremos para o futuro de Amarante. E nós muitas vezes falamos de futuro, mas nós falamos de futuro e temos que trabalhar no presente para que isso aconteça. E eu acho que mais do que nós sairmos numa capa de revista importante, que é importante claramente para nós, ou dizer que nós somos Amarante tudo, e eu pego muitas vezes nisto porque de facto eu quando vejo Amarante é Amarante cidade de tudo, é Amarante cidade esportiva, é Amarante cidade das profissões, mas nós quando questionamos e vamos miuçar verdadeiramente isso, eu acho que nós de facto não somos Amarante, não vou dizer de nada, mas falta-nos muito. Por exemplo, Amarante cidade esportiva, nós não temos a capacidade de receber em Amarante um campeonato profissional de futsal, porque não temos um pavilhão para isso. Eu não estou aqui, podemos ir ao passado, mas não temos preparados para receber, mesmo nas requalificações do futebol e tudo mais jovem, não temos os espaços para receber os profissionais aqui. Temos que ir, por exemplo, ao campo da Metal ao Cardoso para receber esses mesmos campeonatos. Na questão das piscinas municipais, não são piscinas olímpicas e, portanto, não podemos explorar também essas áreas e, portanto, nós não nos podemos intitular como uma cidade desportiva, Amarante cidade de desporto, quando não temos ainda a capacidade de perceber aquilo que queremos fazer para sermos uma cidade desportiva. E eu acho que nós, para potenciar, acho que faltou essa mesma estratégia. Acho que, na minha opinião, faltaram 3 pilares que eu considero importantes e essenciais para o desenvolvimento do nosso Concelho. Eu acho que temos indicadores. O primeiro são as pessoas. Eu acho que nós, analisando diversos indicadores que temos, nós temos perdido população. E isso é um fator que nós devemos pensar e devemos ter em atenção. Por exemplo, nós estávamos aqui na dúvida se iríamos, por exemplo, passar de 9 para 7 vereadores, porque iríamos baixar dos 50 mil habitantes. Possivelmente ainda não vai acontecer este ano, mas futuramente poderá acontecer. E isto tem que nos preocupar, temos que perceber o porquê que isto está a acontecer. E eu acho que, por exemplo, nos jovens, que é a faixa etária onde nós também temos que debater sobre isso, eu acho que, por exemplo, não existem estratégias de habitação, não existem estratégias, por exemplo, para o emprego, para a criação de emprego. Eu acho que nos falta isso. E o Carlos aqui falava na preparação, claramente que tem tempo para que isso aconteça. Mas eu acho que nós, mais do que atrair, temos que perceber o que temos e potenciar aquilo que temos. Não ir a reboque de outros concelhos, mas nós temos potencial. Então, o potencial que temos que parar, analisar o potencial que temos e partir daí para o desenvolvimento. Eu acho que a metalomecânica, portanto, acho que nunca tivemos a capacidade de perceber da indústria pesada que temos, das estruturas, tudo isso, porque é que nunca houve, se somos bons na metalomecânica, nunca houve alguém que tivesse a capacidade de, por exemplo, produzir componentes mecânicos para automóveis, uma mecânica mais fina. Nunca houve essa estratégia de planeamento, explorarmos o que temos e potenciarmos isso mesmo. O município ser capaz de ajudar a potenciar para outras áreas. A Sara já está a olhar para mim e ia perguntar, não é? Pergunta o que é que tu ias perguntar, eu ouço falar e depois às vezes até me esqueço o que é que ele já referiu, porque às vezes há pontos que, pronto, vai falando, é a opinião dele, mas que eu também não concordo. Há coisas que eu não posso concordar. O Pedro fala de... Já não sei qual foi a palavra ao certo que tu usaste, se foi perspectiva, se foi... Já não sei o que é que disseste, que não há um planeamento, pronto, que não há um planeamento. Eu não posso concordar com isso, porque nós não podemos estar à espera... Claro. Quanto tempo é que a coligação está no poder em Amarante? A coligação está no poder há 8 anos. Portanto, parece que não, mas é muito pouco. É muito pouco tempo. É pouco tempo. 8 anos é pouco tempo. Para planear e para conseguir... Planeamento existe, já estão a ser feitas algumas coisas. Já avançou. Seja pouco tempo. Já avançou. Depois... Sara, sem te interromper o raciocínio, mas só para deixar o número. 45 milhões de euros de investimento é o que a coligação fez. 45 de investimento? 45 milhões. Não há comparação possível para aquilo que o Partido Socialista fez
ao longo dos anos que lá esteve. E isso nós... Desculpa, Sara. Não, força. Vamos deixar a Sara falar e eu já volto lá. Sim, eu aqui, mas 8 anos, aí eu fico surpreendido com o facto de 8 anos. Repara que eu estou sempre aqui a tentar fazer aqui, não deveria fazer, mas estou a fazer a comparação com o facto de compararmos, porque a mim entristece-me que o Governo Central muitas vezes se desculpe com o facto de não ter tido tempo e eu achar que estar a culpar sempre o governo anterior durante 4 anos, mas agora já está há 6 anos e continua a culpar o governo anterior, e vocês, e aqui anos, numa autarquia, 8 anos vão culpar o governo anterior porque não fez nada? Não, eu não estou a culpar ninguém, estou a dizer que 8 anos é pouco tempo para aquilo que as pessoas pretendem que se faça em 8 anos. Foi feito muita coisa em 8 anos, o Carlos já acabou de dizer, houve 45 milhões de investimento, é muito dinheiro, existe bastante investimento. Não só, temos essa é a parte da cultura, a nível cultural, temos bastante investimento, o Carlos já falou do cineteatro, da obra, tem outros projetos que estão aí da Casa da Arte, Casa das Fábrica das Artes, pronto. Mas estava aqui até a falar um bocadinho mais a nível do que agora o Pedro, o último ponto que ele estava a referir, que era a nível da indústria. Não se pode esperar que em 8 anos que crie condições de indústria atrativas, não é? Crie agora espaços. Mas para ter este tipo de empresas e deste trabalho é preciso criar condições. Exatamente. Mas o que eu estava a referir era nas indústrias que nós já temos, ter a capacidade de falar com eles e ajudá-los a explorar outras áreas. Repara, Pedro, isso tem acontecido. Aliás, quando se cria a agência, o Invest Amarante, é precisamente para isso, para ter uma equipa preparada para estar ao lado dos empresários, não só dos que já cá estão, não é? E eu concordo com o Pedro, temos que apoiar os que já cá estão, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, isso tem sido feito, e chamar mais empresários. Sim. Portanto, essa agência é criada precisamente porque se percebeu essa necessidade. Mas não existe, Carlos, e por exemplo, eu visitei no outro dia a Joris Castro, eu, por exemplo, não me entra na cabeça que, por exemplo, o empresário tem a comprar vernizes que não sejam... Porque é que ainda não surgiu em Amarante uma empresa que produza vernizes? Porque é que nós não conseguimos ter a capacidade de perceber o que temos e explorar as áreas que nos ajudam ao que temos? Repara, nem tu pretendes que a Câmara crie empresa. Não estou a dizer isso, estou a dizer ter a capacidade de ajudar nesse sentido, mais do que fixar e ter zonas industriais. Acabas por ir dentro em contra o que eu disse. É preciso criar as condições para a cidade para chamar esse tipo de empresas que queiram vir. É preciso criar as condições. E vocês sentem que a autarquia já tem isso pensado, é isso? Temos, por exemplo, a zona industrial da Aboadela já está em fase de infraestruturação e há vários investidores interessados. Aliás, já há, pelo que sei, digamos, dados palpáveis para se concretizar investimento em Aboadela. Depois temos outras 2 zonas industriais que também estão em fases não tão avançadas, mas também que é em Telões, Vila Garcia e em Vila Miá, e portanto eu acho que isso é o pressuposto inicial, ou seja, de nós termos locais para que as empresas se possam fixar, e essa era uma lacuna que veio dos anos do Partido Socialista, e esta Câmara desde o primeiro dia que tomou como fundamental a necessidade de ter essas zonas de acolhimento empresarial, as chamadas zonas industriais. E eu estava a dizer ao Pedro, a questão de se ter criado o Invest Amarante foi precisamente para isso, para que houvesse uma equipa que estivesse preparada para ajudar os nossos empresários, os da nossa terra, porque o Pedro dizia bem, por exemplo, falou da questão da metalomecânica. E eu estou absolutamente de acordo que é fundamental nós potenciarmos a metalomecânica. É um setor em que nós temos inúmeras empresas exportadoras, empresas que acrescentam valor à Amarante, que trazem riqueza para a Amarante, e eu não tenho dúvidas nenhumas que o município tem estado na primeira linha desse apoio a essas empresas. Depois a indústria das madeiras, a construção civil, portanto, são indústrias que outrora deram um grande prestígio e emprego à nossa terra, não é? Portanto, nós temos um passado de grandes memórias e realmente de grandes empresas nessa área. E naturalmente que não é estar a justificar nada com o passado, mas nós temos que falar também do que é que foi o passado, até para não cometermos os erros que foram cometidos no passado, não replicá-los no futuro, não é? Portanto, isso é essencial. E nós depois, o Pedro referia aqui, que, por exemplo, falava da questão da Amarante Cidade Desportiva e de outros equipamentos que Amarante não tem. Eu nunca disse, e acho que quem governa Amarante que não diz que nós temos tudo. Aliás, nós temos que ter humildades, é que ainda temos muito para fazer, como eu dizia na minha intervenção inicial.
Mas há aqui uma questão que nós temos que estar absolutamente cientes, que é da coerência política. E o que é que eu quero dizer com isto? O Partido Socialista passou estes últimos 4 anos, já para não dizer os últimos 8, até se fosse para ser mais correto, tinha que dizer os 8 anos, a dizer que a Câmara Municipal de Amarante foi despesista, que aumentou brutalmente a dívida e que a Câmara chegou ao ponto em 2019, em fevereiro de 2019, de anunciar com pompa e circunstância na comunicação social nacional que a Câmara de Amarante estava falida. Foi isso, o líder da distrital do PS, coadjuvado pelo líder conselheiro e agora candidato à Câmara Municipal, Hugo Carvalho, que a Câmara estava falida. E nós agora verificamos que, efetivamente, não está. As contas foram agora, digamos, a prestação de contas do ano 2020 e a situação da Câmara. A Câmara tem uma situação financeira equilibrada, tem uma dívida, final de 2020, 13 milhões e eis quando a coligação chega ao poder em 2013, qual era a dívida? 11. Portanto, com este investimento de 45 milhões de euros, nunca visto na nossa terra, nós passámos de uma dívida de 11 milhões em 2013 para uma dívida de 13 milhões em 2020. E o limite de endividamento da Câmara são 38 milhões. Portanto, a Câmara ainda tem uma margem disponível para se endividar de 25 milhões de euros, para cumprir os limites legais. E, portanto, o que eu quero dizer é, nós não podemos dizer que ainda falta muita coisa para fazer em Amarante, quando tanto já foi feito, e ao mesmo tempo ter criticado aquilo que classificavam de despesismo. Porque uma coisa que eu nunca percebi, sinceramente, da parte do Partido Socialista é, face a estes vários investimentos que a Câmara fez, se concordavam ou não concordavam, porque nós não podemos dizer que a Câmara gastou muito dinheiro, fez muito investimento, não é? E depois dizer que, digamos, mas ainda falta tanto, ainda deviam ter investido mais. Quer dizer, não há, nós não dizemos assim, tem que se apostar e gastar e fazer grande investimento em mais obras, ou seja, acusa-se a coligação de ter feito demais nesse aspecto, não é? E depois disse que afinal mas ainda devia ter feito mais do que o que fez. Portanto, é isso que eu acho que era preciso perceber, e é isso que eu também não percebi da parte do Partido Socialista, que se efetivamente este investimento que eu falo de 45 milhões de euros, naturalmente pode haver uma obra que não concorda, outra que concorda, mas se acham que é por aqui que devemos ir, ou seja, de investir cada vez mais recursos públicos, ou seja, municipais, para realmente que a Amarante tenha mais equipamentos, ou se a crítica que faziam do suposto despesismo da Câmara, então devia ter investido menos. Pedro. Acho que era importante os amarantes perceberem isso. É assim, eu acho também gostava de entender isto. Gastaram o suficiente ou ainda têm mais para gastar? Vamos por partes. Eu acho que têm que ser definidas as prioridades de investimento. Eu não estou aqui a dizer que esse dinheiro que é investido, que não deve ser investido. Eu estou a dizer que nós devemos definir essas mesmas prioridades, onde é que nós queremos e o que é que queremos investir. Isso a mim parece-me é o que não está bem definido. E eu tenho, nas freguesias, eu sou sincero, eu acho que não houve o investimento que deveria haver para potenciar as nossas freguesias. Nisso sou mesmo sincero. E tu já sei que me vais dizer que há muitas obras para as freguesias. Carlos, está aqui o jornal, mas podes ver, tem umas setas e uns estão em execução, outros não estão, tem um... Pronto. Mas, Pedro, podes-me dizer que devíamos ter tido mais investimento nas freguesias. Mas tu tens que fazer um comparativo do que é que se fez nestes 8 anos de freguesias e o que é que se fazia no passado. Podes dizer, tudo bem, fez-se muito mais que no passado, mas mesmo assim eu acho que devia ter feito mais. Ok. Agora, temos que dizer aos amarantinos que se investiu muito mais nas freguesias, estes 8 anos da coligação Afirmar Amarante, os números acho que andam à volta de 325 pequenas obras nas freguesias, que é muito, mas muito mais do que aquilo que o Partido Socialista fez nos seus anos de governação. Portanto, houve uma melhoria significativa. Há mais dinheiro disponível? Não. Para o tempo do Partido Socialista também houve muito dinheiro disponível. Aliás, o Pedro estava a intervir, mas só para rematar, Pedro, 30 segundos. O Partido Socialista, pelo que eu soube, mas eu vou ser muito rápido. Eu acho que foi embora. O Partido Socialista, na sua apresentação, eu não estive presente, não é? Não fui convidado pelo Pedro, mas criticou a questão, aliás, disse que o Partido Socialista devia ganhar as eleições porque isso era essencial para se aprovar os fundos, para se potenciar em Amarante os fundos da bazuca europeia. Quando o Partido Socialista passou estes 8 anos a dizer que o Dr. José Luís Gaspar só sabia candidatar-se a fundos comunitários, que não sabia fazer mais nada. Carlos, repara, este é o ponto. Tu estás a falar nisso, mas, por exemplo, nos fundos comunitários, eu acho que, mais uma vez, não existe estratégia. Concorremos a fundos. Queremos a fundos comunitários. Qual é o planeamento? Já dei aqui várias obras. Já dei aqui vários exemplos sobre isso, por exemplo. Explica-me, se me soubesse explicar, porque não tive ninguém que me conseguisse explicar, por exemplo, o fundo comunitário que foi para o projeto do Rio Olo. Para que foi, ou qual foi a estratégia de potenciação daquelas freguesias, Olo, Fridão, Vila Chá, Rebordelo, qual foi a potenciação que aquilo nos trouxe enquanto freguesias? Qual é a estratégia que houve para aquilo? É que ainda não houve ninguém que me explicasse, não houve um diálogo com associações locais, eu presido uma delas, com a Junta de Freguesia, foi-nos apresentado o projeto já numa fase muito à frente, certo. E não sei o que é que foi feito lá. Há uma candidatura
Percebes, Carlos? O que estou a dizer é que não existe. Existem os fundos, concorrem aos fundos e mas aproveitando esta deixa do Pedro. Só Pedro, repare, o caso particular, naturalmente, que não faz parte da Câmara Municipal e não tenho dúvidas que eu estou à disposição nas assembleias e para receber todas as associações e todos os presentes juntos. Isso acho que é indiscutível do ponto de vista de diálogo. Acho que este Presidente de Câmara dá cartas. Acho que não há ninguém que ponha em causa a sua capacidade de diálogo até face ao passado. Mas a questão é esta. Isto é factual. A Câmara Municipal definiu um conjunto de obras prioritárias. Tem os projetos, aliás, aquilo que o Presidente da Câmara e a sua equipa fazem é anteciparem-se, ou seja, já têm os projetos prontos, para quando surgem a possibilidade de apresentar as coisas, já têm os projetos e poder avançar. Portanto, planeamento há. Agora, tu podes dizer, eu não concordo com esse planeamento, do meu ponto de vista não eram estas, não eram aquelas. Pronto, isso é naturalmente aceitável que tenhas uma posição diferente. Agora, dizer que não há planeamento, quando eles têm os projetos já prontos, para quando surgir a possibilidade de avançarem. Por exemplo, o overbooking. Houve muito dinheiro até no primeiro mandato, por exemplo, para as escolas, que quando surgiu o overbooking havia os projetos, vamos embora, vamos avançar, vamos investir em Amarante. E aproveitou-se, por isso é que Amarante realmente bate recordes no aproveitamento de fundos comunitários. Carlos, por exemplo, esse planeamento que tu me falas, não achas que deveria ser discutido com as pessoas que estão no local e com as pessoas que conhecem melhor o território? Não foi. Estou-te a dizer que não foi discutido com a própria junta de freguesia. Eu não posso discutir contigo um caso concreto, mas naturalmente que eu não tenho... Eu aproveito até para lançar aqui o debate também à Sara, porque no teu caso em concreto, esse exemplo que estavas a dar, em Olo, a candidata para a junta de freguesia até é do CDS. Sim. E ela, há dias em conversa, ela fez referência ao facto de que em Olo realmente as coisas estão esquecidas e não pelo diálogo que faltará com a Câmara Municipal, mas pelo facto de a junta de freguesia ser do PS. Portanto, o ditado dizia que se não é de uma coisa é das calças e, portanto, aqui é a junta de freguesia que é do PS que é o problema ou é a falta de diálogo que a Câmara tem com as juntas de freguesia? Não, eu acredito que não haja aqui falta de diálogo agora. Eu acho que a Câmara também tem um projeto para determinadas freguesias e isso é que pode às vezes não ir dentro contra o que as freguesias pretendem. Estou a dizer, não sei se é o caso, nem se não é, porque eu não conheço o caso em concreto. Portanto, não desconfias que seja pelo facto de ser a junta de freguesia ser do PS que é maltratada por este tem dado bastante abertura para falar com todas as freguesias, independentemente da cor política. Existem projetos, foram apresentadas propostas, agora acho que cabe a cada um se aceitar ou não, mas isso eu não sei, não vou estar a falar, que isso já foi há muito tempo e foi com cada uma. É possível agora, relativamente à minha, que ele também lançou o tema, eu posso dizer que isso eu sei, que o que foi proposto no início do mandato que está a ser cumprido. A tua junta de freguesia. A minha freguesia. Um projeto que levava aquelas freguesias da margem esquerda. Eu falei em particular na tua freguesia. A tua junta de freguesia, já agora, só para nos lembrarmos, é qual? É Vila Chá de Marão. E, portanto, em Vila Chá de Marão, qual é a junta de freguesia de que cor? É PSD, mas existia lá portanto, uma isso pode obra... ajudar. Pode, se houver vontade, qualquer cor pode ajudar, porque a obra que está em causa já era necessária, eu já falei disto aqui, já era necessária há mais de 8 anos. Era uma obra fundamental que só está a ser executada agora. É uma obra que provavelmente deu muito trabalho a nível papelada, porque era preciso intervir com as águas norte. Pronto, burocracias, se calhar, não estou a dizer que é o caso, mas também não percebo, porque não lá está. Se calhar vamos aqui agora dentro do encontro ao que disse. Muitos anos foi PS, a junta quase sempre foi PSD. Não sei, não quero entrar por aí porque não é isso que eu vejo neste Executivo nem neste Presidente de Câmara, muito pelo contrário. Então o ideal seria, pelo que eu estou a perceber, vamos lá ver, o exemplo da junta em particular, dessa que estás a falar, enquanto foi PS, não funcionou muito bem, é isso? Não funcionou, houve pouco investimento. Eu só a partir do momento em que efetivamente a cor passou a ser a mesma, que estamos aqui a falar de cores políticas, passou a ser a mesma, é que vi que houve alguma evolução. As minhas suspeitas podem ser reais. Agora, relativamente a neste Executivo em concreto, se há isso, eu não acredito que haja. Porque eles têm uma pessoa específica que fala sempre com os presidentes de junta, que trata, que sabe os problemas das freguesias todos. O próprio presidente é uma pessoa bastante fácil, acessível, pronto. E eu acho que aqui também não há esse o problema. Pode haver algum problema ou aqui alguma falta Quantas freguesias há em Amarante? 26, eram 42. Elas no total elas continuam a ser 40. Para mim isto é só números, não é mais nada. Nós continuamos a ter as 40 freguesias. Nós pensamos, o Pedro pensa em Olo e Canadelo, mas ele pensa no projeto para Olo e no projeto para Canadelo. Não pode estar a separar as duas. Isso para mim, desculpem lá, é fachada. São 26, mas são 40. Nós temos que começar a pensar nas 40. Por acaso Vila Chá não é dinheiro para as 40, não é? Claro, é preciso ter projetos para as 40, não é para as 26.
não é? Agora, por exemplo, agora que estamos a falar no caso do Olo, iam pensar só em Olo. Mas eu não Não pode ser. Não, estou a falar porque a tua é a União de Freguesias. Sim, mas acho que também faz sentido aqui nós agora acho que já dificilmente voltaremos atrás e o caminho para o futuro é que nós falaremos em União de Freguesias. Isso é uma União de forma de Freguesia. ver, porque, por exemplo, se Canadelo não se juntasse ao Olo, neste momento nem presidente de junta poderia ter, era nomeada uma pessoa para gerir aquela freguesia. Portanto, eu acho que isso também acaba por ser mau, porque nós temos que tentar potenciar, e eu acho que Canadelo tem de facto um grande potencial, porque há muita gente que vai ao Piódão e acha muito bonito o Piódão, e nós temos ali Canadelo que pode ser o nosso Piódão e podemos fazer daquilo o nosso Piódão. Portanto, eu acho que nós, mais do que falar, nós temos que neste momento orgulharmos e trabalharmos naquilo que é a nossa União de Freguesias e tentar aqui fazer cada vez mais a ponte. Se bem que isso às vezes é muito difícil, ali não notamos tanta diferença, mas eu acho que em freguesias há muita se calhar a do centro, no meu ponto de vista, tem realidades um bocadinho distintas. E às vezes rivalidades, pronto, isso é até natural, acho não é? que é natural. Sim, isso acaba por ser assim. Há um sentimento às vezes muito de pertença à freguesia. Muito mais fáceis de juntar do que outras. Mas recentrando o que é que... Chegar às freguesias, imagino que seja complicado. O Conselho de Amarante é grande e muito disperso, não é? Mas o que é que falta fazer nas freguesias, Pedro? Eu acho que falta potenciar as nossas freguesias. Eu sou suspeito quando falo da minha. Suspeitas que temos centrado muito a Amarante no centro, só em Amarante? Temos pensado em Amarante só? Há muitas não temos obras pensado só em Amarante? Acho que isso, mesmo na governação do Partido Socialista, também houve investimento nas freguesias. Acho que nunca se pensou só no centro. De facto, há mais obras no centro porque é onde tem mais impacto. Sim, não sejamos hipócritas de dizer que não é por causa disso, porque se andamos aqui a fazer só obras à volta do centro e nós fizemos no centro é onde tem, de facto, mais impacto. Agora, eu acho que... Os recursos são escassos, não é? Eu acho naturalmente que tem que se fazer uma análise. Eu acho que ainda há de facto muito a fazer e vejo freguesias que estão cada vez mais isoladas. Por exemplo, se nós falarmos de saneamento, eu acho que, e estou mesmo aqui a ser sincero, possivelmente em Olo, é difícil nós virmos a ter saneamento em Olo. Se não tivermos até aqui, a população está cada vez mais envelhecida, se nós não trabalharmos, por exemplo, numa revisão de BDM para que possamos construir e ter possibilidades de construir em Olo, acho que é muito difícil que nós possamos ter saneamento em Olo. Portanto, é estas estratégias que nós temos também que pensar e potenciar, porque nós, de facto, em Amarante, temos um grande potencial, um potencial de serra, de rios, de boa gastronomia, que nos potencia também no turismo e, portanto, nós temos que aproveitar isso, aproveitar o que temos. Mas, Pedro, desculpa interromper-te, esse ponto estás a dizer, acho que estamos três de acordo, que é o problema do despovoamento, que não é só da Amarante, é global. O que é fundamental para isso, em primeiro lugar, é ter emprego nesses sítios. O que é que esta coligação fez, até na altura com algumas críticas? A zona industrial da Abuadela. É na zona despovoada do nosso território. Até houve quem critica, então vai-se fazer uma zona industrial num sítio, digamos que não é um sítio mais central. Portanto, se nós estamos preocupados com esse problema, então o que é que temos de fazer? Levar para lá investimento e isto foi feito. Portanto, há aqui um bom exemplo de que é essa preocupação de quem governa Amarante, ou seja, que foi levar um polo industrial para uma freguesia. Pois, em relação aos jovens, o que é que se tem feito para agarrar os jovens em Amarante? Os jovens, sinceramente, acho que temos que nos focar mais isso. Temos que pensar. Eu acho que sim, temos que pensar, porque os nossos jovens, não é só em Amarante, eu acho que não é um problema de Amarante, eu acho que é um problema a nível do nosso país, porque uma pessoa tira uma licenciatura e o pensamento que vem é, eu estou a tirar a licenciatura, mas eu não quero trabalhar em Portugal, não é Amarante, eu não quero trabalhar em Portugal, porque Portugal não me dá condições para eu me fixar e fazer uma boa vida. E isso eu não acho que é um problema de Amarante, porque se Portugal der essas condições a essas pessoas, eu acho que elas não vão para fora, ficam e investem no nosso país. Isso é o fundamental. Por acaso a minha profissão não me permite fazer isso, mas conheço muita gente que estava no primeiro ou no segundo ano de faculdade e só pensava que ia trabalhar para o estrangeiro, que lá ganha muito melhor, tem muitas condições. Isso tem que ser alterado. Então, recentrando aqui outra vez a conversa em relação às campanhas, já começaram as campanhas, já começou o trabalho na coligação está preparado para ser feito? O trabalho, a partir do momento em que eu acho que se sabe qual é a data das eleições, começa logo e até
marcha. Muito antes. Vocês estão mais amigos do que nunca, o CDS e o PSD em Amarante? Eu acho que nós somos um bom exemplo. Nós temos 8 anos de 8 anos de amizade e de amizade fortalecimento. e muito boa. Muito bem. Não correm o risco de outros partidos. Há partidos mais pequenos, entretanto, que estão a atacar, que estão a aparecer? Sim, mas isso é, sim, em Amarante, isso é a nível Os nacional. independentes podem ser um parte. problema, a coligação? Os? Que eu Independentes? saiba, não vai haver nenhuma candidatura independente. Que eu saiba, mas ainda estamos dentro do prazo para a apresentação de candidaturas. Acho que já costumam existir, acho que a São que existe hoje residuais. é a do Chega. Mas, Sim, mas novidade. acaba por não ser independente. E eu acho que a própria lei fez o favor de acabar com as candidaturas Sim, é independentes. muito difícil. Porque agora é muito rigoroso, já falámos sobre isso aqui, Sim. e é muito mais difícil conseguir difícil. fazer uma candidatura independente. E o Chega? Veremos, sinceramente. Temos que esperar que eles cheguem não é? para ver o que Exatamente. é que Eles vem. colocaram os cartazes, mas já tiraram. Como é que está a Portanto, não correr sei o que é que o aconteceu. trabalho? Começaram já, o PS está a visitar as freguesias todas, em passeio, E já apresentar também algumas grandes jantaradas, candidaturas. grandes Não, almoços. não podemos fazer não isso. podem. Não é permitido. Não é permitido. Nem fazemos isso. Isso para os jovens é uma seca. Como é que vocês conseguem convencer os vossos amigos a juntarem-se à luta se não há copos nem É um trabalho mais árduo. trabalho mas, mais difícil? Mas faz-se na mesma. Mas faz. Não, tem que se fazer. Como é que está a correr, Pedro, com o teu candidato? Eu acho que está a correr bem. Já apresentámos a nossa candidatura, já fizemos 2 apresentações no fim de semana passado à freguesia de Rebordelo e à freguesia de Mancelos, e eu estou muito otimista. Eu sempre disse que queria estar envolvido numa campanha e num projeto político alternativo, porque é isso que nós temos que apresentar aos amarantinos, é uma alternativa clara, objetiva, e uma campanha positiva, uma campanha em que se debata mais do que discutir aqui gestão ou não gestão, mas que se discutam propostas, aquilo que nós queremos para o futuro. Mas achas que falar de futuro, muitas vezes nós falamos de futuro, eu acho que nós temos que falar de futuro, mas a pensar no presente, porque nós ainda vamos viver o presente, porque se nós falarmos de futuro, andamos aqui a falar também quase para os nossos netos. Nós temos que falar no futuro, mas calcando os pés e analisando o presente. E, portanto, eu acho e estou muito otimista que com a campanha do Partido Socialista, e é como o Carlos dizia, até o lavar dos cestos, é vindo claramente que nos vamos bater pela vitória e estamos focados nisso. Sim. E a coligação, como é que... eu ia perguntar isto ao Pedro, mas pergunto aos 3. Tem vantagem quem está... Eu comecei a conversa por aqui, já estamos na fase final e eu termino da mesma forma. Quem está no poder tem vantagem. Eu acho que tem vantagem no sentido do trabalho que fez, foi um trabalho positivo e que engrandeceu Amarante. Portanto, esse porque se efetivamente está no poder, se tivesse feito um mau trabalho, isso não era vantagem. O CDS tem a ganhar com isto, com esta coligação em Amarante, em concreto? Amarante é que tem a ganhar com esta coligação. O trabalho tem sido bem feito, muito bem feito ao longo destes 8 anos, e é para manter. Amarante é que ganha. Pedro, eles têm a vantagem? Como é que vais... Eu acho que quem está no poder tem sempre vantagem. E é muito difícil, muitas vezes, num segundo mandato, é difícil que não se faça um terceiro. Mas eu acredito que é possível. Não há 2 sem 3, tu acreditas nisso? É? Acredito nisso. Acho que Esperemos que sim. Eu acho que teremos, Agora já está. eu acho que teremos um projeto político muito bom, muito alternativo a pensar no futuro de Amarante, e portanto eu acredito que é possível nós conseguirmos um bom resultado eleitoral, uma vitória nas próximas eleições autárquicas. Já nas próximas estamos a falar deste ano? Sim. É para este ano que estamos a concorrer. Não estamos a concorrer para preparar nada para daqui a 4 anos. Eu estava a pensar assim, eu não percebi, Pedro. Estava a dizer assim, queres ver que eles estão a preparar o terreno para daqui a só 4 anos? Nós estamos a preparar para este ano. É para este ano. Eleitoral. Podem ser dons premonitórios do Zé Carlos, se calhar, não é? Nunca se sabe. Muito bem, jovens. Estamos já na fase final. Este foi a primeira parte da discussão. Nós vamos fazer agora uma pausa em agosto. Voltaremos depois em setembro, e em setembro mesmo em cima das eleições. E já teremos, portanto, já teremos mais ou menos as sondagens mais atualizadas. E as propostas de cada partido. Acho que cada um terá que é o seu mais manifesto importante, e não é? as propostas, e podemos aqui também trocar opiniões sobre isso. Muito bem. Vocês vão fazer as férias em agosto ou vão estar assim ocupados a ajudar? Vamos ver que o certificado da vacina eu não tenho ainda, portanto mas estou limitado. Ajudar, vocês se preocupam-vos o facto de terem uma palestra marcada e de um momento para o outro não a poderem fazer?
Eu acho que sim, acho que preocupa toda a gente. Isso quer Então, dizer que as Isto coisas não tem estão prejudicado a evoluindo da melhor explicação, forma. o vosso trabalho, o trabalho dos partidos. Eu acho É uma limitação, naturalmente, mesmo em termos de preparação das campanhas, de estar junto das pessoas, há uma limitação óbvia, não é? E, portanto, neste momento acho que todos os partidos que se preocupam com têm realmente essa preocupação. Prontos, nós no Este País, não é para jovens, no Facebook e no Instagram, faço como vocês são os primeiros, a Amarante são os meus meninos, foi com vocês que o Este País não é para jovens começou, portanto fica aqui o compromisso, vocês tendo qualquer coisa para partilhar e nós também vamos ajudar a partilhar as vossas opiniões, as vossas ideias, neste caso as campanhas, aquelas ideias que vocês queiram partilhar para o Conselho de Amarante. Estamos na fase final então, antes das despedidas, a vossa sugestão, quer para o fim de semana, quer para a semana, quer até para as férias. Quem é que começa com a sugestão? Começo por ti, Pedro. Qual é a tua sugestão? A sugestão que deixo, e nós já há bocado falávamos sobre isso, Amarante não sabemos se vai passar a ser um dos concelhos com elevado risco e, portanto, também se passar a ser um concelho com elevado risco, teremos aqui naturalmente algumas limitações. Mas, de facto, a sugestão que deixo é que continuemos a ajudar a nossa economia a ter todos os cuidados, mas a poder sair também localmente, acho que é importante. Vamos ver como é que corre. Muito bem. Sara, a tua sugestão? A minha, no fundo, também vai dentro em conta um bocado ao que o Pedro disse, que a minha era mais um pedido, que as pessoas tenham cuidado e, mais que nunca, estamos a passar a quarta vaga com a sua higienização das mãos e com os seus cuidados, porque apesar de já estarmos aqui quase todos com a primeira dose ou quase a segunda da vacina, o vírus isto ainda não passou e nós queremos continuar, queremos que o nosso país tenha a economia aberta. Não temos que aceitar que isto, vocês estão a tocar no assunto, mas eu, antes de passar à sugestão do Carlos, e a pergunta também ao Carlos, pergunta ao Pedro e a ti, Sara, nós temos que aceitar, vocês não são nós temos que aceitar que estamos com... Sim. Isto vai ter que ser uma endemia, não é só pandemia, nós temos que aceitar que ela vai viver entre nós, este vírus. Não, eu acho que sim, nós vamos ter que começar a aprender a viver com ela. O Presidente hoje também disse que as coisas já não estão assim tão más, estão mais ou menos controladas, não há uma sobrecarga com o sistema, o SNS, com o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, os mortos, apesar de tudo, estamos numa linha mais ou menos estável, 6, 7, 8, 9 mortos, portanto não tem passado a dezena. Morrem mais pessoas de ataque cardíaco por dia, portanto... Eu aquilo até que daria como sugestão, depois de ouvir até o Pedro e a Sara, era aqui um mix entre aquilo que eles os dois disseram, ou seja, é efetivamente que eu acho que todos estão cientes que devemos sempre manter cautelas, acho que isso ninguém pode ser irresponsável, mas este também é um momento de nós, não é, fazermos a nossa vida, do ponto de vista até da economia local, é essencial que nós também estejamos aqui, cuidados, não é? Com todos os cuidados, naturalmente, não é? Mas não podemos ficar naturalmente a apelar agora a que as pessoas se fechem, porque isso seria dramático para a nossa economia e para as pessoas. Temos uns passadiços em Amarante ótimos para fechar. Ouvi dizer, ainda não fui, portanto ouvi dizer que eram muito bons. É verdade? Temos muito para visitar. Amarante tem muito sítio onde se pode andar a pé e neste fim de semana descobri um sítio que nunca tinha ido lá. Então já agora partilha. Então. Foi ali numa zona de Gatão, não sei, comecei a sair de casa, não sei, ali pela parte do campismo, fui quase até... Há uma fábrica ali. Aquela zona é de Gatão. Gatão. Aquilo é Gatão. Gatão descubram, não é? Comecem a caminhar e descubram. Muito bem. Para podcast e rádio, então a sugestão musical é a Sara. É a Sara que vai escolher. Passaram uma pasta. Passaram da pasta, então. Sara. Também se calhar para redimir aqui um bocadinho, não é? Que eles hoje quase que nem me deixaram falar. Vou pensar se para a próxima venho. Não, Sara, o que é nós sentimos? Pois, estou aqui no meio, senão vocês pegam-se, não pode ser. Isto é para provar que afinal, e os jovens provam que têm opinião e provam muitas outras coisas. E esta é mais uma prova de que afinal não são só as mulheres que gostam muito de falar. Eles falaram, não deixaram falar a senhora. Aqui, portanto, por acaso, mas pronto. Não, aqui a nível da sugestão musical foi, por acaso, quando se falou disso, eu lembrei-me logo desta música e até partilhei com o Carlos, por isso é que ele passou a pasta comigo. Tendo em conta que estamos no verão, calor, praia, lembrei-me da música do Sol da Caparica, dos Pesticida.
Estamos a precisar então, para também. fecharmos em rádio e podcast, ficam os pesticidas com o sol da Caparica. Muito bem, jovens, mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana vamos ter aqui os jovens, as jovens do Mar de Canaveses, a Ana Madureira, a Sara Moreira e a Sofia Loureiro. Eu tenho que ter sempre aqui a minha cábula, porque eu para trocar nomes é espetacular. Isto tem a ver, acho que é uma questão de idade. Eu já vos disse que estou preocupado com a aproximação do meio século e então isto tem-me deixado muito transtornado e eu troco os nomes da juventude. Jovens, Pedro Ribeiro, Sara Machado, Carlos Miranda, muito obrigado por terem estado comigo mais nesta visita a este país que não é para jovens. Até daqui a um mês, mais ou menos. Assim como assim é mais ou menos aquilo que vocês têm feito, só aparecem uma vez por mês. Muito bem, a todos que estiveram desse lado, muito obrigado pela vossa companhia. Nós, com Amarante, vamos estar só outra vez em setembro. Até lá, na próxima semana, então, recordo o Mar de Canaveses. Também queria recordar que temos uma página no Facebook e no Instagram. Se quiserem lá deixar as vossas opiniões, são muito bem-vindos. Uma vez mais, a todos que estiveram desse lado, muito obrigado. Até para a semana. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.